Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Estamos aqui com a disciplina de arte. Eu sou o professor José Carlos Queller e nesse vídeo a gente vai falar sobre barroco. Barroco, europeu, não, um barroco brasileiro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do europeu lá para você lembrar. Reforma protestante contra a reforma católica, Companhia de Jesus, os jesuítas, Inácio de Loyola veio para o Brasil, desenvolveu aqui, influenciou. O barroco começa lá em vertentes, né? A primeira vertente, a vertente do açúcar, do ciclo da cana, e do ouro, que vai abranger Minas, Rio, Bahia, Pernambuco, começa lá com essas arquiteturas, excesso de ornamento, maravilhosas, luxúria, rico dinheiro, né? Encarnações, folheados a ouro, endouramento que se falava. E na segunda região, onde não tinha açúcar nem ouro, né? São Paulo nessa época era pobre de maré de si, e hoje olha só como mudou, tá? Então assim, então ela vai trabalhar todo esse movimento e a gente vai dar foco nisso aqui, né? Minas, Rio e Bahia, Pernambuco, porque a gente vai ter grandes nomes trabalhando nessa região, né? Principalmente na região de Minas. A diferença aqui, Igreja de São Francisco de Assis, século XVIII, né? Olha a pomposidade que era, né? O excesso que é uma característica do barroco, o excesso de ornamentos, de colunas, esculturas, diferente da composição arquitetônica que a gente tinha na Europa, tá? A gente tem uma mais quadrada ainda, até pelo material que se era utilizado, não é o mesmo que se vem da Europa, né? Até com o tempo a gente vai ver que as esculturas e o material que os artistas vão usar aqui são materiais produzidos aqui, que é o cedro, a madeira, as esculturas em madeira, as esculturas em pedra, sabão, né, deixando o mármore de lado, que era muito caro para você importar mármore, né, da Europa. Então você tem o ciclo do ouro, que é importantíssimo, que, né, a população brasileira cresce de 300 mil para 3 milhões de pessoas. Olha, hoje 3 milhões não é nada, mas só se a gente tivesse 3, deixa para lá. Anteriormente, a língua tupi era a língua oficial, e agora, com a vida dos portugueses da Companhia de Jesus, eu tenho o português como língua oficial nossa. Êxodo da massa de portugueses e a criação das vilas. Vila Rica é importante, né? Investimento da prosperidade. Capital sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, 1763, não se esqueça dessa data, né? Porque para escoar o ouro de Minas Gerais, né? Escoar, precisava de algum porto próximo. Você veja que no mapa Minas Gerais não faz parte de ser banhado pelo Oceano Atlântico, e sim tinha que escoar pela Rota do Ouro ali, que era Minas, né? E a gente chega nos artistas, a gente tem o Manuel da Costa Ataíde, Mestre Ataíde, e o Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. Mestre Ataíde, arquiteto, escultor, encarnador, pintor, né? Tinha uma característica única das suas obras, pintava as pessoas com características mestiças, que era a nossa população, país da mistura na época, né? Focava muito isso. Foi muito tempo encarnador das obras de Antônio Francisco de Lisboa, das suas esculturas, que era uma profissão. Ele era o dourador também. A característica pouco diferenciada da barroco europeu, que é a iluminação. A iluminação não é tanto o foco aqui nas nossas obras, no barroco nacional. As cores bem floridas, bem fortes ainda, né? Então é uma característica única nossa, né? A gente chega aí ao Antônio Francisco Lisboa, que é o aleijadinho, que chegou a cortar os seus dedos do pé, doença degenerativa, né? A sua história realmente só foi contada quase 50 anos depois da sua morte, então tem algumas divergências nessa brincadeira, mas o que a gente pode dizer é que é um dos grandes artistas até hoje da história nacional, né? As suas esculturas, elas não deixam mentir. A qualidade que vai, fez diversas, inclusive no auge da sua doença, né? E aqui a gente tem um exemplo lá em Congonhas, né? Congonhas, são a igreja de Bom Jesus de Matozinho, os 4 profetas de outros profetas, né? O Ezequiel, o Isaías, o Naum, o Abadias, né? Então, pessoal, nesse vídeo a gente falou sobre o barroco brasileiro, citamos ali os 2 artistas. Espero que você tenha gostado e até breve. Tchau, tchau.